Olá, pessoal. Tudo bem, alunos? Então, vamos voltar à continuação da aula passada. Então, agora é a aula de número 02, tá bom? Então, nós vínhamos falando na aula passada do entendimento do comportamento sistêmico da empresa, né? Toda empresa, constitui diversas partes, que são os seus setores, né? E esses setores unidos se transformam em um todo, em um objetivo final, perfeito? Então, ó, com base nos conceitos do sistema, né, o todo é um conjunto de partes. Isto se dá em um ambiente em constante interação, ou seja, com esse conceito de sistema, a relevância das partes como componentes de um todo se torna mais transparente. Então, eu dei exemplo para vocês do sistema de transporte urbano, né, que a gente tem várias partes dentro do sistema de transporte urbano, os profissionais que são os motoristas, profissionais cobradores, o profissional administrativo que administra a rota onde os ônibus vão atuar, na cidade de Belém, por exemplo. Tá? Então, todos esses profissionais fazem parte de um todo. Que todo é esse? Que objetivo é esse? No caso do transporte urbano, fazer com que o ônibus circule na cidade de forma perfeita, tá bom? E aí a gente tem sistemas de telecomunicações, saneamento básico, educacional, dentre outros sistemas, perfeito? Eu falei para vocês, e aí nós finalizamos a aula passada, sobre a classificação das empresas, desse sistema nas empresas, tá? Então a gente classifica de duas formas. Quanto ao grau de abertura, em aberto e fechado, a gente já vai entender na aula de hoje o que significa isso. E quanto à estrutura, de três maneiras: estática, dinâmica e homeostática, perfeito? Então vamos ver o que significa a classificação do sistema quanto aberto e fechado. Quanto ao grau de abertura, a classificação quanto ao grau de abertura envolve a percepção da abertura em relação ao ambiente externo ao sistema. Tá? Então, o que quer dizer isso? Ó, um sistema aberto possui um forte grau de interdependência, boa relação, tá? Com o ambiente externo, inclusive mantendo relação de troca que se relacionam e formam um todo organizado e com objetivo definido. Por exemplo, nós, seres humanos, o homem, ele tem uma boa relação hoje com a sociedade em que vive? Tem, né? Você está em relação hoje na sua casa virtual comigo aqui de forma online, por exemplo. Nós estamos tendo uma relação aberta de aprendizado. Você tem uma relação com o padeiro da sua rua. Na hora que você vai lá na padaria e vai comprar um pão lá na padaria, né? Você vai lá na padaria, tem uma relação com ele, e ele, profissional da padaria, ele te vende o pão. Ou seja, a gente tem uma relação comercial. Na nossa área de informática, possui essa relação de abertura? Sim. Afinal de contas, você não vai desenvolver um software apenas para você. Você vai precisar ter uma relação comercial, você vai precisar vender esse sistema, perfeito? Logo, a gente possui um sistema de aberto, ou seja, um grau de relação contínua entre o ambiente externo para que a gente alcance o objetivo. O organismo também, a empresa, por exemplo, uma empresa hoje comercial, a intenção dela é vender seus serviços, perfeito? Seus serviços para os clientes. Uma empresa de software, vender os seus softwares para os clientes. Uma empresa de manutenção de computadores, vender o serviço de conserto de computadores, de notebook, de celular para os clientes. Logo, a relação com o ambiente externo é de forma aberta, perfeito? Logo, se o sistema aberto tem essa relação, né, a gente tem o contrário disso, que é o sistema fechado, que ele não possui relação com interdependência com o ambiente externo. As interações ocorrem entre as partes que o compõem. Por exemplo, para um relógio funcionar, ele precisa ter relação com o ambiente externo? Não, né? Todo o maquinário daquele relógio do seu pulso aí no seu braço, ele está funcionando com os componentes internos. A bateria está fornecendo energia para que o ponteiro rode e as engrenagens de lá de dentro uma encaixe na outra e faça com que marque as horas.
ele não tem relação com o ambiente externo. Eu não preciso estar alguém mexendo na bateria todos os dias ou mexendo no ponteiro para que o relógio funcione, tá? O televisor, eu coloquei aqui televisor porque é o aparelho que fica aí na sua sala, na sua casa, né? Ele também não precisa em que ter relação com pessoa nenhuma de fora, com o ambiente externo. Apenas as placas dentro dele fazem com que ele cumpra a função dele, que é mostrar a imagem. Por exemplo, a rádio, a mesma coisa. Apenas os dispositivos internos de um rádio fazem com que emita som, toque uma música e aí por diante. Perfeito? Lembrando que o rádio aqui é o aparelho, tá? E não a rádio em si, onde toca a música, onde tem os DJs, onde tem o radialista em si, tá? Porque se a gente estiver falando da rádio da 99 FM, por exemplo, a gente está trabalhando com uma empresa aberta, tá? Onde ela presta um serviço para a sociedade. Esse rádio aqui é o aparelho, como podia ser o notebook ou o PC da sua casa, tá? Ela não tem relação com o ambiente externo a ele, tá ok? Ó, foi o que eu acabei de falar, ó. Pode ocorrer de um exemplo de um sistema fechado ter relação com o meio externo. Por exemplo, um ouvinte pode influenciar qual música vai tocar na rádio. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Então, se eu pego meu telefone e ligo para o número da rádio 99 FM e peço, olha, eu quero uma música que toque agora. Quero que toque o Vitor e Léo, aí, por exemplo, na rádio de vocês, 99 FM. E o radialista, ele pode atender o meu pedido e tocar essa música, ou mandar um recado e aí por diante, perfeito? Então, repara que o grau de abertura fechado, em alguns momentos, pode ocorrer dele ter uma relação com o meio externo, perfeito? Alguma dúvida? Então, vamos continuando. Então, já entendemos o grau de abertura de uma empresa aberta e fechada. Então, vamos classificar quanto ao grau da estrutura desses sistemas, tá? Os sistemas estáticos são sistemas que não ocorrem fatos passíveis de alterar sua estrutura sistêmica básica. Por exemplo, uma mesa. Tu consegue alterar a estrutura de uma mesa? Não. Da feita que ela é fabricada, o madeireiro vai lá e faz a mesa, o artesão, né? Tu não consegue mais mudar essa estrutura, porque ele é um sistema estático. Uma cadeira, mesma coisa. A roda, por exemplo, é a mesma coisa. Perfeito? Da feita que essa empresa, essa estrutura desse objeto é montada, ela não muda. Agora vamos supor que tu tenhas uma empresa, tu acabaste de abrir uma empresa de informática aí aqui em Cametá, por exemplo. Essa empresa ela fornece dois serviços: manutenção de computadores e desenvolvimento de site. Essa tua empresa seria uma classificação estática? Sempre só ofereceria esses dois serviços? Não, porque de repente evoluiu a tecnologia, agora tu está fazendo um novo serviço, agora tu está desenvolvendo não só sites, como agora tu desenvolve aplicativos para celular. Ou seja, a tua empresa não é mais estática. Sendo que ela não é mais estática, já que ela está oferecendo novos serviços, a qualquer momento pode mudar e alterar os serviços, então ela torna-se um sistema, uma empresa dinâmica, tá? Um sistema dinâmico. Então vamos ver o que é o sistema dinâmico. Sistema dinâmico, existem fatos que modificam a sua estrutura da empresa, bem como as características de suas partes componentes. Vamos lá, o sistema político, por exemplo. Um exemplo, tá? O sistema político altera, vocês percebem alterar o sistema político brasileiro de uma eleição para outra? Quando era no governo do PT, existia uma série de políticas públicas para as universidades, por exemplo. No governo Bolsonaro, por exemplo, que é um outro tipo de sistema de governança, existe uma outra política pública para as universidades. Vocês conseguem perceber que há alterações nas suas estruturas? Ou seja, vamos ver agora no nível estadual. Há um tempo atrás, no governo do Pará, era o Jatene, o governador. Era um tipo de política.
alguns anos passaram, mudaram as eleições, nós temos o governador Helder. O Helder mudou a política, mudou a sua estrutura de governar. E quando vier um próximo governador para o estado do Pará, vai ser uma outra política de governança. Ou seja, o sistema político é um sistema dinâmico. Sempre vai haver modificações nessas estruturas. Perfeito? Outro exemplo para facilitar a nossa visualização. Sistema educacional. Olha essa mudança, né? A pandemia trouxe uma mudança significativa para a nossa área educacional. Até ano passado, eu, professor Alexandre, estava em sala de aula com vocês estavam me perguntando, a gente estava trocando informação, eu ia pedir para vocês fazerem o trabalho agora, por exemplo, em equipe e aí por diante. Devido à pandemia do Covid-19, olha onde eu estou. Eu estou gravando aqui atrás dessa tela de computador e vocês estão assistindo em qualquer ambiente. De repente, tu está assistindo na sala da tua casa essa aula. Ou outro aluno pode estar assistindo na cozinha de casa. E aí por diante. Repara que o sistema educacional foi afetado, positiva ou negativamente, quanto às suas características básicas, tá? Que seria eu estar em sala de aula com vocês, tá bom? E a gente tem um sistema social, a sociedade está em constante evolução, logo a gente tem uma estrutura dinâmica. Deu para entender, pessoal? Tudo tranquilo? Então vamos em frente mais um pouquinho. A gente tem uma outra estrutura, que é uma estrutura híbrida, ou melhor, mista, tá? Que ela não é nem estática 100%, nem dinâmica 100%. Ela faz as duas funções, vamos entender ela. Os sistemas homeostáticos são sistemas híbridos, e a estrutura do todo, ou melhor, do conjunto, é estática, porém as partes, componentes, são suscetíveis a fatos modificativos de sua estrutura. Por exemplo, uma geladeira. Uma geladeira, ela funciona, ela tem toda a sua estrutura, tem o motor, tem o gás que fica lá dentro e etc. Se ela está sem atividade, se ela está desligada, por exemplo, ela tem um comportamento, tá? Agora, se tu coloca a geladeira na tomada, ela vai ter os mesmos ambientes básicos, o mesmo motor, o mesmo gás, o mesmo sistema de refrigeração, porém ela vai cumprir uma outra função, tá? Qual é a função? De manter os alimentos em qualidade de conservação, e para isso ela precisa gelar, por isso que é a geladeira, perfeito? Ou seja, ela faz as duas funções, tanto básica quanto estrutura estática, quanto dinâmica, já que ela tem um modo diferenciado. A central de ar-condicionado da tua sala aí, ou do teu quarto, perfeito? Ela é o sistema de qualidade homeostático. Vezes ela está desligada, cumprindo uma função, e vezes ela está ligada, cumprindo uma nova função. Perfeito? Deu para entender o homeostático? E aí a gente finaliza a nossa segunda aula, bem mais rápida, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo dessa disciplina, vocês podem enviar para o meu e-mail aqui, ó, rfernandes@ufpa.br. Por enquanto, a gente ainda não tem nenhum exercício, tanto na aula 1 quanto na aula 2. Muito obrigado e até a próxima, na nossa aula 3.